noite a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Queria saber se vocês estão me ouvindo direitinho, se estão me vendo, se tem algum problema. Se alguém não estiver me ouvindo, por favor, dá uma notificação aqui no chat para eu ajustar aqui meus microfones. De Luz teve essa ideia de fazer as palestras online para que as pessoas continuem tendo acesso ao Evangelho de Jesus, para que elas continuem com o hábito de fazer suas orações, de terem um momento para pensar em Jesus, né, para parar e nessa atividade do nosso dia a dia, ter um momento para pensar em Jesus, para receber a sua luz, a sua paz, né? Então, esse é o intuito das palestras online que o Foco de Luz está fazendo. Então, eu agradeço a todos pela presença, agradeço por vocês se preocuparem com esse momento de trazer um pouquinho de paz, né, para o nosso coração, e que Jesus nos abençoe na noite de hoje. Eu estou aqui com o meu roteiro, para eu ter um norte aqui para a gente conversar essa noite, e essa noite eu escolhi o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é a reencarnação, né, sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer uma rápida oração, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, e pedindo que Jesus leve ao lar de vocês, ou o lugar que vocês estiverem, muita luz, muita paz, muita calma no coração, muita esperança, e que Jesus possa acalentar a família de vocês nesse momento difícil que o nosso mundo, né, nosso planeta está passando, não só o nosso país, e que as palavras de Jesus essa noite possam trazer esperança e conforto para os nossos corações. Que Jesus abençoe a todos nós. E esse capítulo, ele começa com Jesus conversando com os seus discípulos, sacerdotes, a respeito dele, né? Ele pergunta para os seus discípulos, quem dizem por aí que sou? Ele pergunta para os discípulos, e aí eles falam, uns dizem que você é Elias, outros João Batista, e eles ficam conversando sobre isso até que Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Simão Pedro fala, você é o Cristo, Filho de Deus. E, quer dizer, Jesus fala, parabéns, Pedro, quem disse isso para o seu coração foi o próprio Pai, foi o próprio Deus. Ninguém precisou dizer para você quem sou eu. E com os sacerdotes, ele conversa a mesma coisa, ele pergunta o que dizem por aí sobre ele, e os sacerdotes respondem a mesma coisa, dizem que é Elias, que é João Batista. Então, os judeus, eles acreditavam na reencarnação, mas eles não sabiam muito bem como que isso se procedia, né, como que acontecia isso. Tanto é que uma das vezes Jesus foi conversar com Nicodemos, foi chamado por Nicodemos para conversar, e Jesus disse para ele exatamente o tema desse capítulo do Evangelho. Diz para Nicodemos, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos ficou intrigado, perguntou para Jesus, como nascer de novo, Jesus? Como que uma pessoa adulta, um homem, pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? E ainda Jesus fala para ele, né, você, um homem das letras, não entende isso, não entende as coisas que eu digo, né? Então, os judeus, eles tinham uma noção do que era, de que existia o nascer de novo, mas eles não sabiam exatamente como isso funcionava. E aí, para esclarecer, nas escrituras, eles falam sobre a reencarnação, mas não usam essa palavra, eles falam nascer de novo, falam ressurreição. Então, para a gente ficar bem ambientado, apesar da doutrina espírita explicar bem isso, eu quero passar por esse ponto.
ressurreição, segundo o que entendemos, é um corpo que já faleceu voltar à vida, ou seja, um espírito habitar um corpo que já está falecido. E a ciência nos mostra que isso não é possível, principalmente se os elementos desse corpo já estiverem há muito tempo absorvidos e desfeitos, né? Então, isso não é possível, mesmo o corpo, depois de pouco tempo ou de muito tempo, voltar à vida. Isso é contra as leis divinas, inclusive, né? E por isso que renomeamos, a doutrina espírita nos explica, a reencarnação, que é voltar à carne. O que significa isso? É o mesmo espírito que é imortal, voltar a habitar um corpo na matéria, mas um corpo completamente diferente dele, com o que ele viveu anteriormente, em outras encarnações. É a oportunidade da encarnação. Então, se reencarna várias vezes o mesmo espírito, só que com outro corpo. Um corpo que vai me dar a oportunidade de aprender e crescer de acordo com as minhas necessidades, de acordo com a minha necessidade de espírito. Então, cada um de nós recebe essa oportunidade da reencarnação especificamente para nós. Então, o corpo material que eu tenho é o meu instrumento de trabalho espiritual, é a minha morada espiritual, e é por isso que temos que cuidar dele, né? Cuidar do nosso corpo, porque é através dele que eu vou realizar o meu crescimento, que eu vou trabalhar as minhas más tendências, que eu vou me esforçar para que meus atributos divinos floresçam cada vez mais. E é disso que trata, é disso que Jesus trata nesse capítulo, né? Ele fala sobre a reencarnação e a reencarnação que traz essa sublime oportunidade de aprendizado, de tentar nos substituir as nossas más tendências pelos atributos divinos que estão latentes dentro de cada um de nós. E os atributos divinos, que a gente, inclusive, está no Livro dos Espíritos, né? Os atributos divinos, que é inteligência suprema, causa primária, unicidade, bondade, justiça, tudo isso está dentro de nós, amor, e cabe a nós trabalharmos isso a cada encarnação. E também na encarnação, nós temos a oportunidade de transformar o nosso pensamento, de modificar os nossos pensamentos, transformando para pensamentos positivos, para pensamentos bons, boas vibrações, para que isso também transforme os nossos sentimentos, e esses sentimentos bons, eles possam ser refletidos em boas atitudes, em bons comportamentos. Isso tudo começa nos nossos pensamentos, na nossa mente, no nosso espírito, que se transparece através do nosso corpo, através das nossas atitudes. Então, a reencarnação, ela também é uma oportunidade da gente transformar os nossos sentimentos, transformar tudo isso que a gente traz de longa data, né? Porque somos espíritos com idades cósmicas diferentes, existimos há muito tempo, pensando já que a gente vem nessa transformação, né, de reinos. Todos nós vivemos em reinos, começamos lá como um princípio inteligente no reino mineral, passando pelo vegetal, pelo reino animal, até que conseguimos ingressar no reino hominal, e trazemos a nossa carga de sentimentos, sensações, intuições, desde então. E isso faz parte do nosso ser. Então, o nosso trabalho na reencarnação é transformar tudo isso. Inicialmente, quando estávamos lá no mundo de primitivo, né, a gente era por instinto, era sobrevivência, não pensávamos muito um no outro, pensávamos mais na nossa própria sobrevivência e nos que viviam conosco ali na mesma caverna, né, e isso foi começando a se transformar, esse egoísmo que nos guiou até então, né, porque era uma questão de sobrevivência, agora é isso que nós temos que transformar
transformar dentro de nós o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, em sentimentos bons, em pensamentos positivos, em vibrações positivas, porque é isso que vai fazer com que a gente continue o nosso trabalho de transformação, de progressão. Todos nós sabemos que estamos nesse processo, né, de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e temos que nos regenerar dentro de nós, e a encarnação traz essa possibilidade, traz essa oportunidade. É por isso que a reencarnação é uma oportunidade divina, né? Uma oportunidade bendita, é misericórdia divina a encarnação, porque podemos trabalhar esse sentimento dentro de nós, fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio. Por que temos livre-arbítrio ainda? Porque ainda precisamos tomar decisões, a gente ainda precisa decidir qual será a nossa atitude, né? Vamos agir corretamente ou vamos agir não tão corretamente? A gente ainda tem esse dilema, né? A gente ainda passa por essa dúvida interna. E o nosso livre-arbítrio, ele é muito respeitado. Então, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, essa transformação que temos que fazer dentro de nós, ela é um mérito, ela faz parte da nossa transformação, ela depende de mim. Claro que temos ajuda, temos os nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, temos Jesus, nossos mentores, e um monte de outros espíritos encarnados e desencarnados que fazem parte da nossa vivência, né, que nos ajudam nesse nosso processo de crescimento, mas isso depende de nós, depende do nosso esforço pessoal e individual em querer realmente se modificar, em querer realmente nos transformar para pararmos de sofrer. E como a gente vai fazer isso? Como a gente vai conseguir parar de sofrer? Quando a gente conseguir fazer escolhas corretas. É o lance da porta estreita, né, que a gente ouve muito no espiritismo. Por que a porta é estreita? Eu sempre gosto de exemplificar, porque quando a gente ainda é muito imaturo, né, espiritualmente, ainda somos, mas já melhoramos bastante desde que adentramos no reino nominal, né? Quando a gente começa lá atrás a nossa jornada, a gente tem a impressão de que pode fazer tudo, né? A gente pode fazer tudo, então a porta é larga, porque eu posso tudo que eu acho que eu devo, eu faço. Só que aí a gente começa a perceber que muitas vezes quando a gente faz o que quer, a gente faz outros sofrerem, a gente sofre, a gente sofre as consequências dessas nossas atitudes. Então a gente começa a perceber que se eu fizer alguma coisa, isso vai me gerar más consequências. Então isso eu não quero para mim. Então eu já começo a limitar o meu campo de ação, né? Eu começo já a pensar mais maduramente sobre as minhas atitudes. Aí a porta já começa a não ficar tão larga assim, né? Porque eu começo a perceber que eu posso machucar as pessoas e isso me machuca. Eu começo a perceber que quando eu não faço coisas muito boas, quando eu não faço coisas boas, isso tem reflexos ruins, isso me machuca, isso me faz patinar, né? Na minha progressão espiritual. Então, tudo que eu achava que eu podia fazer, eu começo a perceber que não é legal fazer. Então, a porta vai ficando cada vez mais estreita. Por quê? Porque o bem é uma coisa única. O bem é o bem. Agora, fazer o mal, tem várias maneiras de fazer o mal, tem muitas maneiras que eu posso me machucar e machucar os outros, atrapalhar os outros, me atrapalhar. Então, há muitas possibilidades, mas o bem é um só. É o amor que está dentro de nós, que floresce. Então, é isso que a gente vem trabalhando na reencarnação, né? Nas nossas reencarnações. E são essas possibilidades de aprendizado individual que eu mesmo vou percebendo durante a minha caminhada, é que isso me traz méritos, né? Então, é igual quando a gente é pequenininho, que a gente faz coisas erradas e os nossos pais nos corrigem, né? Corrige uma vez, corrige duas, corrige três. Então, essas são as nossas oportunidades
que recebemos, né, como as nossas encarnações. Só que chega uma hora que a gente começa a perceber que aquilo machuca. Colocar o dedinho na tomada me dá choque, me machuca. Então eu começo a perceber que aquilo não é legal. E eu começo a transformar isso dentro de mim. Eu não quero isso para mim, então eu não vou mais fazer. Então é a mesma coisa com as nossas más tendências, né? Às vezes a gente insiste em algumas coisas que não fazem muito bem pra gente, só que chega uma hora que a gente não aguenta mais. Ninguém aguenta sofrer eternamente. Chega uma hora que a gente pede socorro, a gente pede ajuda. E é nessa hora que a gente começa a perceber a quantidade de ajuda que a gente tem ao nosso redor, e às vezes, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente não percebe quantas pessoas estão ao nosso lado para nos ajudar, encarnados e desencarnados. Então, quando a gente se dispõe a ouvir, se dispõe a receber aquela orientação, olha, não põe o dedinho na tomada, a gente começa a perceber que existe uma outra possibilidade. E essa outra possibilidade me faz bem. E faz bem para as pessoas que estão ao nosso redor. E essa transformação que a reencarnação nos traz, essa é a bendita oportunidade que Deus nos dá ao nosso espírito para crescer, para continuarmos essa progressão em direção à luz, em direção à fraternidade, em direção a Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, a gente vai fazendo essas experiências, vai tendo essas experiências carnais, até chegar um momento que não precisaremos mais do nosso livre-arbítrio, porque a gente não vai mais precisar fazer escolha, porque o bem vai ser a nossa única escolha. Não teremos mais outras possibilidades. O amor de Deus, esse bem vai estar tão aflorado dentro de nós que não teremos outra possibilidade, não veremos outras possibilidades a não ser a prática do amor, da caridade e do bem, que é a lei de justiça, amor e caridade, né? A lei maior que nós temos aí que a doutrina espírita nos mostra. Isso vai estar tão claro e tão latente dentro de nós que não vamos mais precisar do livre-arbítrio, porque não vamos precisar escolher entre o bem e o mal, só vai ter a possibilidade do bem. E isso é maravilhoso, né? E aí, eu tô vendo aqui no meu roteiro, a reencarnação, porque ela é uma bendita oportunidade, ela é o que o nosso espírito precisa para se desenvolver. Por que da reencarnação? Porque nós precisamos trabalhar esse amor dentro de nós para direcionarmos isso ao bem, para que a gente possa seguir de maneira clara o nosso maior modelo, que é Jesus. Nosso objetivo é amar como Jesus nos ama, sem fronteiras, sem barreiras, sem preconceito, sem discriminação. E nós vamos amar a todos, sem preferência. Hoje nós amamos com preferência, né? E amamos mais um do que amamos mais outro. Mas vai chegar um dia que não vai mais ter essa preferência. Vamos amar a todos os nossos irmãos igualmente, como Jesus faz hoje conosco, né? Jesus não tem preferência por esse ou por aquele, pelos bons, ou vou amar os bons, não vou amar os maus, não. Não existe preferência. Todos nós chegaremos lá, todos nós chegaremos a esse nível de amor, a esse nível de transparência do amor, como Jesus nos ama hoje. Quando é dito todos nós chegaremos a essa possibilidade de amor, é todos nós, sem exceção. Até aqueles que a gente pensa que não tem salvação, que a gente muitas vezes, infelizmente, ainda desejamos o mal, quando vemos que algumas pessoas fazem coisas erradas, como corruptos, ladrões, estupradores, vigaristas, ou qualquer outro tipo de pessoa que não faça coisas boas hoje, a gente muitas vezes, infelizmente, ainda deseja o mal. Então, eu gostaria de aproveitar que nesse momento a gente pensou nesses espíritos endurecidos, cada um de nós pensou em alguma situação que nos aborrece, que nos entristece, e principalmente nesse sentimento que a gente ainda tem, né, por esses irmãos que
ainda não conseguem enxergar o amor como uma possibilidade. Então eu peço para que a gente transforme esse sentimento dentro de nós e emita vibrações de amor e paz para esses irmãos endurecidos, para esses espíritos ainda endurecidos, porque como nós, eles são doentes precisando do médico. Então, enviemos amor para eles, porque nós também precisamos do amor de Jesus. E que Jesus nos abençoe. Que todos nós precisamos dele, né? Todos nós precisamos de Jesus, e Jesus não abandona nenhuma de suas ovelhas, nem aquelas que seguem e nem aquelas que se desviam, porque ele volta para acolher aqueles que mais precisam. E Jesus dizia, né? São os doentes que precisam de médico. E quem de nós não está doente, né? Uns mais, outros menos, mas todos nós precisamos de Jesus e todos nós temos a oportunidade de abrir os nossos olhos de alguma maneira, sempre, em algum momento de nossas vidas, seja nessa encarnação ou em alguma outra, nós seremos tocados por esse amor, nós seremos tocados por Jesus, porque ninguém aguenta sofrer eternamente, ninguém consegue viver na dor eternamente, não é isso que Jesus quer de nós, né? Jesus quer que sejamos felizes, e Ele está aí, de braços abertos, esperando por nós, esperando pelo nosso amor. E eu gosto muito de fazer uma comparação, né? Quando estamos lá no mundo primitivos, nós éramos criancinhas que ainda era levada pela mão, porque ainda não conseguimos tomar decisões por nós mesmos, né? Agora, nós estamos num patamar de crescimento, nós estamos num momento em que a nossa mãozinha está lá no sofá, estamos apoiados no sofá, tentando dar aquele primeiro passo, tentando criar coragem para seguir, e quando a gente olha para o lado, a gente vê que tem nosso pai ou nossa mãe, né, nos encorajando, vem, eu estou aqui do seu lado, vem dar o primeiro passo. E é isso que Jesus está fazendo conosco agora. Nós estamos dando os nossos primeiros passos em direção à nossa regeneração, em direção à nossa regeneração sentimental, estamos transformando os nossos sentimentos. Somos aquela criancinha que está com a mãozinha no sofá, ensaiando para dar o primeiro passinho. E quando a gente olha do lado, a gente vê que Jesus está do nosso lado. Jesus está falando, vem, você consegue. Tenha coragem, vamos. E a gente faz o que? A gente vai. A gente dá o nosso primeiro passinho, a gente solta uma mãozinha, fica só com uma segurando no sofá e dá um passinho. E Jesus está lá confiante, Jesus e todos os espíritos que estão ao nosso lado, torcendo para o nosso bem, torcendo e nos empurrando, dizendo, vai amigo, vai que você consegue, estamos ao seu lado. E a gente sente isso dentro de nós, a gente sente essa coragem para dar os primeiros passos, até que vai chegar uma vez que a gente vai soltar as duas mãos e vai caminhar sozinho em direção a Jesus. Isso não é maravilhoso? Isso é a reencarnação. Essa oportunidade que Jesus nos dá, Ele nos diz, vem, meu filho, você consegue. Isso é maravilhoso. É como se em mim a gente está aprendendo a nadar, que a gente está na beirinha da piscina assim, e o nosso pai está lá dentro da água, dizendo, vem filho, vem, pula, eu te pego. E aí a gente lá na beirada, só olhando assim, falando, vindo aquele aguaceiro todo, e o pai só com a cabecinha de fora, e a gente olha aquele aguaceiro todo, e aquela cabeça tão pequena no meio daquele aguaceiro, você fala, não vai dar certo. É como se aquele aguaceiro fossem os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas limitações, isso e aquilo para a gente parece uma imensidão. E aquele pai, dentro daquele problema todo, é Jesus, nos dizendo, vem, eu te pego, eu vou te pegar, vem. E aí, inicialmente, a gente titubeante, vacilante, inseguro, a gente não sabe muito bem se joga no meio daquele aguaceiro ou não, se Jesus tão pequeno no meio daquele aguaceiro vai dar conta da gente. Até que chega um momento, durante esse nosso processo reencarnatório, todas essas experiências que temos, a gente lá na beirinha,
A gente lá na beirinha cria coragem e faz o quê? Se joga no meio daquilo tudo. E o que a gente vê? O que a gente vê quando a gente se joga? Jesus abrindo os braços e a gente sente ele nos pegando. Quer dizer, tudo aquilo que parecia gigante ficou minúsculo perto do amor de Jesus, quando a gente sente a sua presença em nós. Aquilo tudo é nada. Então Jesus está lá, de braços abertos, dizendo: vem, vem, eu estou aqui, coragem. Isso é a reencarnação. É essa oportunidade, essa bendita oportunidade que é a reencarnação e que a gente não pode desperdiçar. É essa transformação, é essa coragem, esse amor que a gente tem que ter dentro de nós, fazer florescer dentro de nós as nossas os nossos atributos divinos, as nossas qualidades, que como filhos de Deus, nós temos todas as qualidades de Deus, estão dentro de nós, respeitadas as nossas limitações, porque ainda somos seres iniciantes, né? Ainda estamos no começo da nossa jornada, mas tudo está dentro de nós, e a gente só precisa que uma luzinha, uma pequena faísca dessas qualidades saia, porque aí nada mais segura, nada mais fecha essa saída de luz, nada mais impede que a gente busque esse melhoramento, nada mais impede que a gente continue dando os passos em direção ao nosso melhoramento, em direção à nossa prosperidade, ao amor, à paz, ao perdão. E como que isso se dá? Como que a gente vai conseguir fazer tudo isso? Através da nossa encarnação, das nossas reencarnações. E quando a gente está lá na erraticidade, no plano superior, nós temos a ajuda dos nossos amigos espirituais, né? Nós aprendemos, nós somos direcionados a escolas, nós somos direcionados a orfanatos, a hospitais, mesmo na crosta, mesmo na terra, para a gente vivenciar situações, para a gente aprender que somos capazes, o quanto que a gente pode fazer disso. Então, na erraticidade, a gente não fica à toa, a gente não fica esperando a próxima oportunidade de reencarnação, a gente trabalha, a gente estuda, nós recebemos orientação dos nossos amigos espirituais, que muitas vezes estão com a gente durante várias encarnações, nos ajudando, né, a melhorar. E aí, lá na erraticidade, nós recebemos orientação para a nossa próxima reencarnação, que é o nosso plano reencarnatório, né? Nós recebemos essa oportunidade de reencarnação e fazemos o nosso plano reencarnatório. A gente leva em consideração os erros que tivemos no passado, percebemos quais são as nossas qualidades, aonde a gente é forte, aonde a gente ainda precisa melhorar. E dentro desse plano reencarnatório, nós somos direcionados a termos o nosso instrumento carnal, que é o nosso corpo, né, que vai nos auxiliar nessa caminhada. E dentro desse plano reencarnatório também consiste em encontrar pessoas encarnadas e desencarnados que vão nos ajudar nessa tarefa. Então, nessa nossa encarnação, nós recebemos a oportunidade de encontrar espíritos que também precisam de nós, do mesmo jeito que nós precisamos dele. Então, são espíritos afins, são espíritos que têm afinidades, que têm as mesmas inclinações, a mesma vibração, que têm amor entre si ou não. Então, quando a gente fala, nós somos espíritos que nos encontramos por afinidade, por semelhança de inclinações, pode ser inclinação boa ou inclinação má. E aí, dentro da nossa família mesmo, nós encontramos pessoas com quem temos afinidade e simpatia, mas que têm inclinações diferentes das nossas. E por isso elas buscam a satisfação das suas
das suas necessidades em paixões inferiores, né? E isso ocorre com nós também, né? Então, é nesse momento que, se temos dentro da nossa família pessoas que recorrem à satisfação das paixões interiores, nós temos que fazer o quê? Acolher, receber, amar, perdoar, como Jesus faz com todos nós até hoje. Jesus nos ama, Jesus nos acolhe, Jesus nos recebe com todo amor, com toda proteção. Então é isso que temos que fazer com aqueles que estão sob a nossa guarda, com aqueles que fazem parte da nossa família. Porque no nosso plano reencarnatório já foi combinado, além das coisas principais que vão acontecer conosco, para que a gente aprenda, para que a gente melhore, para que a gente progrida, também faz parte esses espíritos que compõem a nossa família. E a gente aprende na doutrina espírita que muitas vezes está dentro da nossa própria casa aqueles espíritos com os quais a gente mais tem dificuldade. Por quê? Porque precisamos praticar o amor, precisamos praticar o perdão. E quanto mais a gente pratica o amor nas nossas encarnações, mais ele aumenta, mais ele floresce. E quanto mais ele floresce, mais fica fácil para a gente, ou menos difícil, de a gente praticar as nossas outras qualidades, que é o perdão, a tolerância, a abnegação, a benevolência. Então, sermos tolerantes com os nossos irmãos que têm dificuldades como nós temos dificuldades. Do mesmo jeito que precisamos da tolerância dos outros com as nossas más inclinações, com as nossas más tendências, com as nossas dificuldades, também temos que fazer o mesmo com o próximo, porque aprendemos com Jesus que o que nós devemos fazer com o próximo, o que gostaríamos que os outros fizessem conosco, nos colocar no lugar do outro, dedicar ao outro o tempo, o amor, a paciência que gostaríamos que dedicassem a nós. E é esse trabalho de regeneração que vem por encarnações e encarnações é que devemos praticar, é que devemos fazer fluir em nós, praticar os ensinamentos de Jesus cada vez mais, porque por mais difícil que pareça, por mais doloroso que seja o momento pelo qual estamos passando, Deus não dá fardo pesado a ombros frágeis. Ele sabe da nossa capacidade de superar as dificuldades. Deus é soberanamente bom. E ele, sendo um pai de amor, ele jamais vai querer que nós soframos. Às vezes, nós sofremos porque ainda somos imaturos. Somos crianças espirituais, dando os primeiros passinhos apoiados no sofá ainda. Então, ele não vai dar uma caminhada muito difícil para seres ainda tão iniciantes como nós. Então, se Jesus confia em nós e nos apoia nessa nossa encarnação, como sempre vem nos apoiando, junto com os nossos espíritos protetores, afins, amigos, familiares, quem sou eu para não confiar em mim? Se Jesus confia em mim, porque eu não vou confiar? Pode parecer difícil a situação pela qual estamos passando, né? Hoje, por exemplo, com a situação do isolamento social, do Covid-19, que é uma pandemia, está pelo mundo inteiro, isso é uma situação difícil. Muitos de nós têm uma dificuldade muito grande dentro da nossa própria família, né? Temos exemplos difíceis dentro da nossa própria família com relação a isso, né? Conhecemos pessoas que estão contaminadas pelo Covid, podemos conhecer que estão sofrendo muito psicologicamente, fisicamente, com isolamento social, e tantas outras coisas, e não só conhecermos pessoas, nós podemos estar passando por essa dificuldade. Então, o
qual é a nossa atitude no momento, baseada em tudo que a doutrina espírita nos traz, baseado nos ensinamentos de Jesus através do Evangelho? Isso é uma oportunidade. Tudo é uma oportunidade, né? De crescimento, de podermos olhar para dentro da nossa própria família, aproveitando esse momento de isolamento social, conhecermos aqueles que vivem com a gente, aqueles com quem convivemos todos os dias dentro da nossa própria casa. É um momento aproveitar esse isolamento social para conversarmos, para sabermos como a pessoa está se sentindo, se ela está com algum medo, com alguma insegurança, conversar a respeito. Porque muitas vezes a insegurança do outro é a minha insegurança. Porque somos todos aprendizes aqui. Nenhum de nós, salvo raras exceções, está livre de errar. Está livre de se sentir inseguro, de se sentir indefeso. Então, conversar é uma maneira da gente se ajudar. Essa é uma oportunidade de conhecermos aqueles que estão do nosso lado. E como sabemos que na nossa família estamos em contato com aqueles com quem viemos aprender o perdão e o amor, é uma maneira da gente praticar isso, né? Praticar o amor e o perdão. E muitas vezes nós podemos estar distante daqueles que amamos, estamos dentro da nossa casa com os nossos cônjuges, nossos filhos, alguns com os pais, mas tem alguns que não estão com os pais, não estão podendo ver os pais nesse momento. Então, podemos praticar o sentimento em nós e darmos valor a pessoas que muitas vezes, por conviverem conosco diariamente, não damos tanto valor assim. E com esse isolamento, a gente começa a perceber como as pessoas são importantes para a gente, né? Porque somos seres interconectados e interligados. Isso quer dizer o quê? Que a gente é feito para viver em sociedade. Somos feitos para viver juntos uns com os outros, para nos ajudarmos e sermos ajudados. E como que isso ocorre? Muitas vezes eu tenho dificuldade com alguma coisa que eu ainda não aprendi, que eu ainda venho arrastando durante as minhas encarnações, só que com a ajuda do meu irmão, com a ajuda daqueles que eu conheço, das pessoas que fazem parte desse meu plano reencarnatório, com a ajuda deles, eu vou conseguir melhorar. E como eu consigo essa ajuda? Pedindo ajuda. E muitas vezes, com a nossa sensibilidade, às vezes a gente percebe que a pessoa está precisando de ajuda, mas ela não sabe como pedir. Então, façamos a nossa parte, vamos perguntar. Vamos perceber, faz tempo que o fulano não tenho notícia dele. Vou mandar uma mensagem, já que eu não posso sair, né? Não posso visitar as pessoas, vou mandar uma mensagem, vamos ver se ele está bem. E às vezes esse é o que a pessoa precisava para conversar, para desabafar. Então precisamos uns dos outros. Estamos interconectados, somos interdependentes por causa disso. Somos seres que precisam viver em comunidade, viver em sociedade. Aqueles que têm mais facilidade para resolver alguma coisa, aqueles irmãos que estão um passo adiante, nos ajudam, nos dão a mão para que a gente consiga caminhar para frente. E a mesma coisa nós, que já conseguimos superar alguma dificuldade, a gente pode ajudar aquele irmão que está na retaguarda, precisando de ajuda. Então, a gente está sempre nessa de ser puxado e puxar alguém. Então, somos todos levados a trabalhar como irmãos, em fraternidade, em união, e é isso que esse momento que estamos passando hoje, que o mundo está passando hoje, pede para nós, para vivermos em comunhão, para vivermos em união, para olharmos para o outro com mais compaixão, sem julgamento, sem nenhum tipo de preconceito, porque as pessoas são diferentes, cada um teve a sua experiência nas suas encarnações. Eu tive as minhas experiências e isso me tornou a pessoa que sou hoje. Cada um de nós teve as suas próprias experiências e se tornou o ser que é hoje. E com a ajuda daqueles que fazem parte do nosso círculo, né? Círculo familiar, círculo de amigos, círculo de colegas de trabalho, faz parte do nosso projeto de vida, do nosso projeto de encarnação para esse momento.
Então, Deus, sendo soberanamente bom, a gente não pode esperar dele nada mais do que o amor puro, nada mais ou menos do que o nosso crescimento, o nosso melhoramento. Então, se a gente conseguir colocar essa fé, essa esperança dentro dos nossos corações e confiar em Deus, confiar que Jesus está lá de braços abertos para nos segurar a hora que a gente se jogar na água, a gente vai se sentir em paz. A gente vai perceber que tudo está dentro dos conformes. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa transformação, lembra? Transformar os nossos pensamentos em pensamentos positivos, em vibrações de amor, para que a gente possa transformar os sentimentos dentro de nós, e esses sentimentos, que são os atributos divinos dentro de nós, se transformem em bons comportamentos, boas atitudes. Então, é tudo um processo, né? É um ciclo. Nós nos transformamos para que a gente possa transformar tudo ao nosso redor. E quando a gente se transforma, quando a gente percebe que tudo está ao meu alcance, tudo depende de mim, ajudar o próximo depende de mim, me ajudar depende de mim, fazer o bem depende de mim, porque o bem, ele precisa de ação, e para eu me colocar em ação, eu preciso querer. Então, esse querer, é que Jesus precisa de mim. Eu tô lá na bordinha da piscina, eu preciso dar esse passo, eu preciso me entregar a esse meu melhoramento, me entregar a esse aprendizado que eu sei que sou capaz. Quando estamos lá no plano espiritual, na erraticidade, nos preparando para reencarnar, nos é mostrado toda essa nossa capacidade de superação. Somos capazes, Jesus confia em nós, Jesus acredita em nós. E ele vê dentro de nós a grande árvore que somos. A gente tem essa sementinha dentro de nós e essa semente vai crescer e se transformar numa imensa árvore. Jesus, em toda a sua grandiosidade e toda a luz que ele é, espírito grande, grandioso que ele vê essa árvore que somos. A gente precisa só acreditar que realmente somos. E somos luz. Fomos criados simples e ignorantes, como Jesus também foi, e hoje chegou no patamar espiritual que ele é, e ele continua crescendo, nós chegaremos também lá. E depende de nós termos a força para quebrarmos a casca da nossa semente e alcançarmos a luz, sairmos da terra e alcançarmos a superfície, para que essa nossa jornada de crescimento seja veloz, porque a partir do momento que nós nos enxergamos como seres capazes, quando nós percebemos que dentro de nós está esse amor divino e que isso não tem limite, não precisa estar limitado apenas à minha família e aquelas pessoas com quem eu me dou bem. Ele não precisa estar limitado a isso, ele é muito mais do que isso. E é isso a reencarnação. A reencarnação é para isso, para que a gente pratique o amor, para que a gente pratique o perdão, para que a gente aprenda, para que a gente se renove, progrida, melhore, e o nosso espírito saia daqui para a próxima encarnação melhor. Esse crescimento, ele é sempre ascendente. Se a gente quiser, ele vai ser numa velocidade espantosa. E como eu estava falando, Jesus, ele vê em nós essa grande árvore que somos, essa semente gigantesca se transformará numa árvore extremamente frutífera, que pode dar bons frutos. E esses bons frutos servirão de exemplo para outras pequenas sementes que virão. Nós ensinamos mais através dos nossos exemplos do que através das nossas palavras, porque são os nossos exemplos que dizem o que nós realmente somos, até onde nosso espírito chegou, né? De crescimento. Temos que colocar em prática os ensinamentos de Jesus para que essa nossa árvore dê bons frutos e para que a gente possa ajudar Jesus
a apaziguar suas ovelhas. Nós, no momento, somos ovelhas que precisam ser apaziguadas, porque ainda nos sentimos inseguros, porque ainda sentimos medo, porque não confiamos na nossa capacidade, mas Jesus confia. Jesus confia em nós. E Ele sabe que somos capazes. Ele sabe que a gente pode se desenvolver infinitamente. E é isso que temos que fazer nessa nossa encarnação. Acreditarmos em nós, acreditarmos que Jesus não abandona nenhuma de suas ovelhas e que mesmo encarnados, tendo aqui no plano material, não tendo muita noção do que vai acontecer conosco, do que somos realmente, para que lado ir, a gente fica meio, algumas vezes, perdido. A gente precisa confiar e seguir os ensinamentos de Jesus, porque está tudo dentro de nós, está dentro da nossa consciência, os nossos ensinamentos, tudo está dentro de nós. E quando a gente começa a perceber que somos capazes, que temos a ajuda de Jesus, como? Através das pessoas que nós encontramos, que Jesus não abandona nenhuma de suas ovelhas, Deus não dá fardos pesados a ombros frágeis, como? Através dos nossos amigos, encarnados e desencarnados que estão ao nosso lado, nos dando a força, nos dando conselhos, nos ajudando, nos dando ombro. E é isso que faz a gente crescer, né? Saber que estamos amparados, saber que dentro de nós existe o bem maior, que podemos contar com outros amigos que estão nos puxando, que estão nos levando para o crescimento. E quando a gente pede ajuda, ou mesmo quando a gente não pede, quando a ajuda vem, mesmo se a gente pedir, porque temos esses espíritos maravilhosos que estão ao nosso lado nos ajudando, eles nos oferecem ajuda, mesmo a gente não querendo, mesmo a gente nem sabendo que precisa, porque às vezes a gente está tão preso nas nossas dificuldades que a gente não, às vezes não percebe que precisa de ajuda, mas é só vir aquele ombro que a gente fala, eu estava precisando de ajuda mesmo, obrigado, muito obrigado. E aí que a gente vê o quanto Deus é misericordioso, o quanto a encarnação nos traz de possibilidade de crescimento, nos traz de possibilidade de melhoramento, de ampliar esses atributos que estão dentro de nós, de várias formas. Cada um de nós teve o seu planejamento encarnatório e tem aquilo que tem que melhorar. Muitas vezes as dificuldades pelas quais a gente passa é porque é aí que está a nossa oportunidade de melhora. É aquele sinalzinho nos dizendo, tá vendo? Essa dificuldade que você está tendo é aí que você tem que melhorar. Esse é o ponto. E por que é difícil? Se fosse fácil é porque a gente já passou por isso. Por isso que está sendo fácil. A gente já aprendeu a lição. Mas quando a lição é difícil, é aí que a gente tem que melhorar. Então, naquelas coisas nas quais a gente sente dificuldade, e a gente tem como perceber onde a gente tem mais dificuldade, esse é o nosso ponto de melhora na nossa encarnação, nesse nosso momento no plano material. E se a gente não consegue visualizar isso por nós mesmos, seja lá pelo motivo que for, nós temos os nossos amigos que estão ao nosso lado, nos ajudando, nos dando coragem, nos dando força, nos dizendo aonde nós temos que melhorar, e às vezes por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, às vezes os nossos amigos, aquelas pessoas que são próximas a nós, tentam nos avisar de alguma coisa, de algum ponto onde a gente tem que melhorar, só que a gente não quer admitir, a gente não ouve, não presta atenção, a gente ainda está preso dentro da nossa casca. E aí, Deus, em toda a sua bondade, com toda a sua soberana justiça, ele nos mostra como. Às vezes, através de pessoas que a gente nunca viu na vida. Vem e nos aponta o dedo e fala, você está errado nisso, nisso e nisso. E aí, às vezes, a gente fala, meu Deus, nem me conhece, como é que fala essas coisas para mim? Só que, como Deus, ele usa de várias formas
para fazer a gente crescer, para fazer a gente ir para frente, cabe a nós engolir o nosso orgulho e pensar naquilo que foi dito, pensar nas coisas que nos acontecem e analisar, assim, sem julgamento de nós mesmos, sem se autoflagelar. Aquilo que me foi dito é verdade? Eu tenho realmente aquilo que a pessoa me apontou? Se eu tenho, e eu consegui abrir os olhos para isso, eu me analisei, eu verifiquei que realmente eu tenho esse tipo de atitude, tenho que agradecer por isso ter chegado a mim. Foi de forma dolorida, porque eu não consegui enxergar de outra maneira, mas veio. Isso é ruim? É ruim a dor, mas a dor fui eu que escolhi, porque muitas vezes esse ensinamento pode ter vindo de outras formas mais sutis, mais suaves, mais amorosas, e eu não enxerguei. Pode ter vindo através de um amigo, de um cônjuge, de um filho, que muitas vezes a gente aprende muitas coisas com os filhos, mas essa forma amorosa não me tocou. E como vai vir esse aprendizado? Através das dificuldades, das dores, dos sofrimentos. Por quê? Porque eu ainda tenho em mim o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e é isso que eu tenho que me desapegar, é disso que eu tenho que me desapegar. Então, Jesus, confiando em nós, confiando na nossa imensa capacidade de amar, de perdoar, de superar as nossas dificuldades, ele coloca à nossa disposição todas essas pessoas no nosso plano reencarnatório, nossos familiares, ele coloca à nossa disposição o Evangelho, a sua palavra. Então, nós temos que praticar o bem, nós temos que avançar, nós temos que dar esse primeiro passo e continuar a nossa caminhada. Não é parar no primeiro passo e continuar segurando no sofá. A ideia é que a gente solte do sofá e continue esses passos. E cada vez mais que a gente vai aprimorando o amor, que a gente vai praticando o amor durante as nossas encarnações, cada vez mais isso se torna natural. Cada vez mais os nossos passos ficam menos vacilantes, menos amedrontados. Por quê? Porque a gente sabe que a gente é capaz, a gente começa a perceber o quanto nosso espírito é forte, o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos capazes. Jesus se alegra com isso. E quanto mais a gente percebe o quanto somos capazes, mais as coisas se tornam fáceis, menos difíceis, a palavra que vocês quiserem usar, para nós. E quanto mais a gente se apega a Jesus, quanto mais a gente segue, a gente copia, porque ele, sendo o nosso modelo a gente copia, e nosso guia a gente segue. Quanto mais a gente leva isso em consideração, quanto mais a gente pensa sobre isso, mais isso se torna, não quero usar fácil a palavra, mas natural, porque vai se tornando, vai se enraizando dentro de nós, e a gente vai substituindo, lembra no começo que a gente disse, vai substituindo as nossas más tendências, as nossas limitações, aquilo que a gente vem trazendo enraizado em milênios de encarnações, a gente vai substituindo, vai deixando isso para trás e colocando os nossos atributos cada vez mais em ação. Todas essas nossas qualidades que temos, cada vez mais a gente coloca em ação. E isso se faz em cada reencarnação. É uma bendita oportunidade que temos de nos melhorar, de colocar em prática tudo que aprendemos no plano espiritual enquanto estávamos na erraticidade, todas as lições. Agora é a hora da prova. E agora é que vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos. E aí, quando a gente passa pela prova, quando a gente aprende, a gente não precisa mais fazer ela. Quando a gente aprende a lição, a gente não precisa mais fazer a prova. Então, vamos superar, vamos colocar tudo isso que a gente aprende, todo esse amor que Jesus
tem por nós, vamos colocar em prática. Porque quando a gente tem Jesus no nosso coração, o fardo fica mais leve, né? Como a gente disse no começo, não são colocados fardos pesados em ombros frágeis. Então, pessoal, acreditem que são capazes de superar tudo pelo que estão passando, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais triste que seja, somos capazes de superar tudo isso. Como? Praticando o altruísmo, praticando a fraternidade, o perdão. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Praticando todas essas qualidades que temos dentro de nós e que somos capazes de superar. Então, pessoal, confiemos em Jesus, continuemos confiando de que Ele está lá, de braços abertos para nos receber, dizendo: vem, filho, vem, você é capaz. E prossigamos. Vamos seguir, gente. Vamos seguir confiante. Quanto mais a gente colocar esse amor e tudo isso que a gente aprende em prática, mais fácil vai ser da gente lidar com as situações, seja ela qual for. Quando a gente estiver muito nervoso, muito desesperado, senta, respira. Tudo passa. Tudo passa. Passa como? Passa através da prática do amor, passa através da oração, passa através da confiança. Então é isso que eu quero dizer hoje, gente. A reencarnação é uma sublime oportunidade de aprendizado. É uma oportunidade da gente ser ajudado e ajudar a nossa transformação como ser espiritual e ajudar os nossos irmãos que fazem parte dessa caminhada conosco. Então eu quero dizer, aproveitando que está acabando o tempo, eu quero dizer que todos nós somos capazes de superar as nossas dificuldades, porque temos amor dentro de nós, porque temos nossos amigos, temos Jesus, temos nossos mentores, anjos guardiões, amigos familiares, amigos espirituais que nos querem bem. Então vamos manter a nossa vibração elevada, vamos manter o nosso pensamento positivo, porque somos capazes. Jesus acredita em nós, se Jesus acredita em nós, quem sou eu para não acreditar? Então esse é o recado que eu quero deixar, gente. Vamos confiar que essa reencarnação é meu momento de melhora, meu momento de transformação, porque eu quero herdar a Terra, eu quero herdar a Terra regenerada, e nós vamos herdar a Terra regenerada, porque nós vamos fazer essa nossa transformação de pensamento, de sentimento, comportamentos e atitudes. Então, tá faltando um pouquinho de tempo, eu não sei, eu quero deixar disponível para vocês, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa. O que eu tinha para dizer era isso. Eu espero que tenha tocado vocês em algum momento, e espero que essa luz de Jesus entre na casa de vocês de alguma maneira, e que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós. Muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada por fazerem parte da minha vida, que eu tenho certeza que todos vocês fazem. E espero poder ajudar de alguma maneira, se vocês precisarem de mim e da minha família, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma colocação, alguma coisa, fico à vontade, tá bom? Até dar o tempo da nossa live. Gente, eu recebo esses agradecimentos com todo o meu coração, recebo essa gratidão que vocês estão me oferecendo, e eu ofereço tudo a Jesus. Ofereço a Jesus porque sem Ele nada disso seria possível. Então,
Eu agradeço a todos vocês novamente, agradeço a Jesus por essa oportunidade, e que tenhamos todos nós uma excelente Sexta-feira Santa, uma excelente semana, e que Jesus abençoe a todos nós. Agora eu vou encerrar a transmissão, tá bom? Que Jesus nos abençoe. Um beijo a todos no coração. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado, tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas. E para reabri-la, precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise, e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.